Oi, pessoas! Não sei vocês, mas eu tô com muita saudade. Então eu resolvi gravar um vídeo para vocês hoje, para falar um pouco, né, desse grupo de pessoas que veio para o Brasil e que, somado aos indígenas, aos portugueses, aos africanos, vai ser uma parcela bem grande da população do nosso país. Vocês já sabem de que eu tô falando? Provavelmente muitos de vocês são descendentes dessas pessoas, né? E que hoje a gente às vezes não se dá conta de que há 100, 150 anos atrás eles ainda viviam no país de origem. Então, sim, é dos imigrantes que eu tô falando. E os imigrantes vieram para o Brasil no final do século XIX, massivamente, mas alguns já tinham vindo antes, né? Os açorianos, que vieram, fundaram Porto Alegre, inclusive, os alemães, que vieram lá na metade do século XIX e ocuparam as regiões ali do centro do Rio Grande do Sul, por exemplo, também vieram antes. Mas foi depois da proclamação da República, né, de 1889, ou mais especificamente um ano antes, né, com a abolição da escravidão, é que os europeus começaram a vir em muita quantidade para o Brasil, né? Porque, obviamente, o que quem antes trabalhava e botava, né, a mão na massa eram os escravos, e agora não existiam mais escravos, eram trabalhadores livres. E aqueles caras, né, que empregavam ele, os empregadores, os donos, né, das propriedades, se negavam a dar emprego e para essas pessoas que eram ex-escravas, né? É importante dizer que o principal local de trabalho dos primeiros imigrantes que vieram para cá foi para substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café, né? Então, lá na região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, aí concentrou uma grande quantidade de imigrantes, principalmente italianos, mas vieram poloneses, ucranianos, né, sírios, japoneses, não só da Europa, né, vieram pessoas do mundo todo para cá. E aí a gente conhece bastante a história da colonização italiana, porque somos uma cidade, né, fundada por italianos, e assim como as cidades vizinhas aqui da Serra, por isso a gente tem bastante informações sobre isso, e nas famílias de vocês, acredito que a maioria também tenha, né, a história dos italianos ou poloneses, ou até outros alemães também, no sangue, tá? Então, os imigrantes foram muito importantes aqui para o desenvolvimento do Brasil, e olha só quanta coisa misturada, né? Então, a gente tinha o indígena, que morava aqui antes. Nós tínhamos, então, o português, que chegou a partir do domínio europeu, né? Depois, a gente teve uma grande quantidade de africanos que vieram para, né, através da escravidão, para trabalharem aqui também. E depois, aos poucos, vieram gente de todos os lugares do mundo, principalmente da Europa, né? Então, alemães, italianos, poloneses, sírios, daí vieram também os japoneses e outros em menor quantidade também acabaram vindo para o Brasil, porque o Brasil era um país que estava surgindo como uma grande nação, né? E dava esperança para as pessoas construírem suas vidas aqui. Então, isso se chama um caldeirão cultural, né? O Brasil é como se fosse, lembra que nós falamos em aula? Parece um caldeirão de uma bruxa e cada ingrediente para fazer a poção é uma cultura, uma etnia, né, que formou o nosso país. Isso é bem importante porque isso torna o nosso país único, né? É uma mistureba sem fim de gente. E isso a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Na arquitetura, a gente pode ver na religião, nos hábitos alimentares, no fato da gente tomar banho todos os dias. Espero que todo mundo tome, né? E
enfim, diversas características culturais que nós temos hoje são características dessa misturança, tá? Então é bem legal fazer parte desse país, né, cheio de diversidade e a gente perceber no nosso dia a dia essas questões, tá? Então os imigrantes foram super importantes, assim como os africanos, assim como os indígenas, assim como os portugueses, para a gente formar o Brasil que é hoje, certo? Então esse era o meu videozinho bem rápido de hoje, para vocês me ouvirem um pouquinho também e ficar um pouco mais pessoal e dizer que eu tô louca, louca, louca de saudade de vocês. Beijos, até mais.